Coiling Dragon Path. Começamos o vídeo com uma ponte que é tão bonita quanto assustadora. A Coiling Dragon Path, que significa mais ou menos o caminho do dragão enrolado, tem um nome tão interessante quanto ela mesma. Localizada na China, mais precisamente no Parque Nacional Floresta de Zhangjiajie, essa ponte fica literalmente acoplada na lateral de uma montanha, no caso, a montanha Tianmen. Com cerca de 100 metros de comprimento e 1,6 metros de largura, a Coiling Dragon Path ainda tem outros elementos que deixam a caminhada mais assustadora, capaz de gerar um friozinho na espinha da pessoa mais fria possível. Surpreendentemente, essa ponte foi construída com uma base de vidro. Enquanto você anda pelo caminho, pode desfrutar de uma vista maravilhosa de cerca de 1.500 metros abaixo de você. Assustador, não é? Vitim River Bridge. Um dos lugares mais inóspitos da Terra, a Sibéria, é uma área enorme ao norte da Rússia e mundialmente conhecida por ser um lugar ermo, de difícil acesso e condições climáticas adversas. É nessa terra, carregada de histórias e folclore, que encontramos a ponte do rio Vitim. Essa ponte foi originalmente construída como parte de uma ferrovia para que trens pudessem cruzar o rio. Hoje, no entanto, os trens não precisam mais cruzar a ponte, mas ela ainda está lá para os corajosos que se aventuram a chegar ao outro lado do rio. Após anos de uso e sem nenhuma reforma, a ponte possui vários pontos em que a madeira não está bem firme, além de estar coberta de gelo por uma boa parte do ano. Com 570 metros de comprimento e apenas a 15 metros acima da água, a ponte tem aproximadamente 2 metros de largura, ou seja, quase a largura exata de um carro popular. Além disso, a ponte do rio Vitim não possui cercas ou proteções, o que significa que o menor deslize durante a travessia pode resultar em uma situação desastrosa. Ponte levadiça. Essa maravilhosa obra de engenharia está localizada na cidade de Bordeaux e cruza o rio Garonne. A ponte conta com uma tecnologia de ponta, o que a permite ser içada completamente quando algum navio precisar passar. A ponte Jacques Chaban Delta tem 575 metros de comprimento e 77 metros de largura, uma visão impressionante. Um outro caso parecido também pode ser encontrado na França e é a ponte Gustave Flaubert. Inaugurada em 2008, essa ponte levadiça está situada sobre o rio Sena. A obra conta com pedestais de 120 metros de altura e 670 metros de comprimento. O sistema é formado por duas pistas separadas que são içadas para que os barcos passem pela ponte sem causar maiores acidentes. Esse sistema pode ser construído por dois motores subjacentes e intermediários que podem ou não funcionar de forma concisa e unida. Eshima-Ohashi. Localizada no oeste do Japão, essa ponte pode garantir uma boa diversão para os que se utilizam dela. A ponte de Eshima-Ohashi liga as cidades de Matsui e Tottori e, à primeira vista, mais se parece com um morro íngreme. Com 1,44 quilômetros de comprimento e uma largura de 11,3 metros, a ponte possui 44,7 metros de altura. O que deixa a ponte tão íngreme é o fato de que ela foi construída para permitir que mesmo barcos bem grandes passassem por baixo sem nenhuma dificuldade. Essa ponte é capaz de deixar o mais experiente dos motoristas bastante assustado. Ao entrar nela, você se depara com um quase paredão de asfalto, transformando seu carro em um escalador. Ao atingir o pico, a descida tem o mesmo grau de inclinação, o que com certeza deve dar um frio na barriga dos passageiros. Royal Gorge Bridge. Situado no oeste dos Estados Unidos, o Colorado faz parte do grupo conhecido como os Estados das Montanhas Rochosas. Logo, não é nenhuma surpresa que em um lugar recheado de paisagens montanhosas possamos encontrar várias pontes. Uma delas, no entanto, chama a atenção. Estamos falando da Royal Gorge Bridge, que fica próxima à cidade de Canyon City. A ponte cruza um penhasco de 291 metros de altura e por 72 anos, de 1929 a 2001, foi considerada a ponte mais alta do mundo. O comprimento total da Royal Gorge Bridge é de 384 metros e o vão, ou seja, a área que não é apoiada e fica suspensa, tem 268 metros, com 5,5 metros de largura. Passar pela ponte parece ser uma experiência maravilhosa, ainda mais com a vista montanhosa em volta. Mas pensar que o abismo abaixo tem 291 metros deve dar calafrios nos viajantes. Titlis Cliff Walk.
A Suíça é sempre lembrada como um lugar refinado, país de queijos e chocolates mundialmente famosos. No entanto, o país também é lembrado por uma paisagem bastante única. Formados por uma cadeia montanhosa coberta por densos mantos de neve, os Alpes suíços são um dos destinos obrigatórios de turistas que visitam a Suíça. E é nesse cenário cinematográfico que encontramos a ponte chamada de Titlis Cliff Walk. Como o próprio nome diz, a Titlis Cliff Walk está localizada no Monte Titlis, e assim como a Coiling Dragon Path, essa ponte é apenas para pedestres. Localizada a cerca de 3.000 metros acima do nível do mar, essa ponte possui um vão de apenas 100 metros e largura de mísero 1 metro, ou seja, não dá para atravessar de mãos dadas com outra pessoa. Devido às condições climáticas rigorosas dos Alpes suíços, essa ponte foi construída para aguentar fortes nevascas e ventos de até 190 km por hora. Uma verdadeira maravilha da engenharia moderna. Puente de Orihuela. O próximo caso foge um pouco do eixo europeu e está mais próximo da gente, aqui mesmo, na América Latina. Essa ponte está localizada no estado de Durango, no México, e poderia muito bem ser usada como cenário de um filme de terror ou suspense. Estamos falando da Puente de Orihuela. Essa ponte foi construída para levar as minas de ouro da cidade de Orihuela, facilitando assim a vida dos mineradores. O vão da ponte, ou seja, a parte suspensa, atinge 271 metros de comprimento. A Puente de Orihuela carrega todos os elementos de um filme de terror, com o piso de madeira estalando ao atravessar e tendo como destino uma cidade fantasma. Essa ponte com certeza instiga a imaginação de muitos turistas. Hanging Bridge of Jassa. Essa é a região de Jassa, no Nepal, e nela fica a famosa ponte suspensa de Jassa. Essa ponte é apenas para pedestres e animais. A razão pela qual foi construída foi para desafogar as estradas da região. O principal meio de subsistência e comércio dos moradores de Jassa ainda é a criação de gado. Como as estradas próximas são bem estreitas, o deslocamento de gado acabava gerando um engarrafamento no local. Sendo assim, a ponte foi construída para que os pastores transitassem com o gado de forma mais ágil. Apesar de parecer frágil, a ponte é bem confiável. Alguns pastores colocam vendas nos animais para que os mesmos não se assustem quando estiverem passando pela ponte. A ponte de Jassa tem aproximadamente 343 metros de comprimento e 135 metros de altura. Quichuachaca. Essa próxima ponte está localizada no Peru e, ao analisar o significado do seu nome, conseguimos extrair as principais características dessa ponte. O nome Quichuachaca vem do dialeto Quichua e é formado por dois radicais. Quichua, que significa corda de palha seca torcida, e chaca, que significa ponte. E é basicamente isso que a Quichuachaca é, uma ponte de cordas feitas de palha seca torcida. Essa ponte é um dos últimos resquícios da cultura inca e existe há mais de 500 anos. Feita completamente de palha trançada, sem mesmo um chão de madeira, ela é renovada anualmente, geralmente em junho, em um festival local. Os moradores locais utilizam a mesma técnica de quando a ponte foi feita pela primeira vez. O material usado é o itiu, uma planta que cresce na região. Apesar da aparência frágil, essa ponte de cordas de 33 metros é capaz de aguentar 56 pessoas por vez. 7 Mile Bridge. Com 7 milhas de extensão, o equivalente a 11 quilômetros, essa ponte está localizada no estado da Flórida, no extremo sudeste dos Estados Unidos. A vista de cima da ponte é maravilhosa. Por vários quilômetros, a única visão possível são os mares azuis da Flórida. Apesar de não ter a aparência primitiva de algumas pontes aqui mencionadas, cruzar a 7 Mile Bridge pode ser uma aventura um tanto quanto carregada de adrenalina. Por ser uma ponte muito extensa, demora um tempo para cruzá-la. Além disso, o estado da Flórida é conhecido por suas fortes tempestades e, em algumas ocasiões, com a ocorrência de furacões. Hussein Hanging Bridge. Para finalizar, temos uma das pontes que está entre as mais perigosas do mundo para se atravessar. A ponte suspensa de Hussein, ou Hussein Hanging Bridge, está localizada no norte do Paquistão e está situada acima do Lago Buret. A ponte é extremamente velha e estreita, e os anos sem manutenção a deixaram com várias lacunas no piso. Atravessar a ponte é um desafio. Um simples deslize ou um passo em falso pode ser o fator decisivo entre a vida e a morte. Alguns mais ousados se arriscam a atravessar a ponte de um jeito pouco tradicional. Uma atitude não muito responsável, não é?